Filhos na Bíblia. Compreendendo os princípios divinos da família. A importância dos filhos no plano de Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pense por um momento, o que Deus revela sobre os filhos na Bíblia, que pode transformar sua família para sempre. Hoje, aqui no Casa dos Espetáculos Bíblicos, vamos desvendar os princípios divinos que orientam a criação dos filhos, e o papel da família no propósito eterno do Senhor. E prepare-se, pois a última revelação deste vídeo vai tocar seu coração como nunca antes. Antes de começarmos, levante suas mãos e feche os olhos, e te convido para orar comigo. Senhor Todo-Poderoso, abençoe cada família que está nos assistindo. Derrame sabedoria do céu, cura onde há feridas e união onde há divisão. Em nome de Jesus, declare: seus filhos são herança do Senhor, e sua casa será um altar de adoração. Amém? Se você crê que a palavra de Deus é viva, deixe um amém nos comentários, inscreva-se no canal, e compartilhe este vídeo com quem precisa de orientação divina. Prometo, o que vamos revelar hoje vai mudar sua perspectiva sobre a família. Por que os filhos são tão importantes para Deus? Vamos direto ao Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Irmãos, herança não é algo acidental, é um tesouro intencional. Deus não apenas nos dá filhos, Ele nos confia guardiões de um propósito eterno. Reflexão profunda. Quantos de nós estamos criando filhos apenas para vencer na vida, mas esquecendo de prepará-los para o reino de Deus? A Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Note, no caminho, não do caminho. O mundo oferece atalhos, mas Deus nos chama para a obediência intencional. Exemplo bíblico. Lembra-se de Ana, mãe de Samuel? Ela entregou seu filho ao Senhor, antes mesmo de concebê-lo, 1 Samuel versículos 1 a 11. E hoje, quantas mães e pais estão dispostos a dizer: este filho é teu, Deus, use-o para a tua glória? Comente abaixo, qual o maior desafio que você enfrenta na criação dos seus filhos? Vamos orar juntos por isso. O erro de Adão e Eva, o que isso ensina sobre a família? Amados, precisamos falar sobre Adão e Eva. Eles eram pais em um ambiente perfeito, mas permitiram que o pecado entrasse em sua casa. E o resultado? Seus filhos, Caim e Abel, enfrentaram conflitos mortais. Isso nos mostra, mesmo em famílias perfeitas, a decisão de obedecer a Deus é individual. Aplicação prática. Quantos pais hoje repetem o erro de Adão, passivos diante das tentações que assediam seus filhos? Precisamos ser vigias espirituais, como Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém com uma mão na obra, e outra na espada, Neemias 4 versículo 17. Seu lar é sua Jerusalém, defenda-o. Pergunta: você está construindo muros de oração e ensino bíblico ao redor dos seus filhos? Ou o inimigo tem invadido sua casa com mentiras? O modelo de educação divina, como Deus ensina os pais. Amados, se queremos compreender os princípios divinos para a família, precisamos olhar para o maior exemplo de paternidade da história, o próprio Deus. Em Deuteronômio 6, versículos 6 a 7, ele ordena: guardem estas palavras que hoje lhes ordeno. Ensine-as a seus filhos, conversando sobre elas ao sentar-se, ao andar pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Notou? A educação dos filhos não é um evento, é um estilo de vida. A fé de Abraão e o sacrifício de Isaque, lições para os pais de hoje. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, Gênesis 22 versículo 2, estava testando algo crucial. Abraão amava mais a Deus ou ao dom de Deus? Irmãos, muitos pais hoje idolatram os filhos, colocando-os acima do Senhor. Mas a verdadeira fé diz: meu filho é teu, Deus, faça conforme tua vontade. Reflexão profunda. Abraão não hesitou porque confiava no caráter de Deus. E você? Consegue entregar seus filhos ao Senhor, mesmo quando não entende seus planos? Lembre-se, o mesmo Deus que proveu um cordeiro para Isaque, Gênesis 22 versículo 13, está pronto para suprir suas necessidades familiares. Dado histórico. Segundo o teólogo John Piper, a obediência de Abraão não foi cega, mas fundamentada em promessas divinas. Deus já havia dito que Isaque geraria uma grande nação,
Gênesis 21 versículo 12. Abraão creu que Deus ressuscitaria seu filho, se necessário, Hebreus 11 versículo 19. Pergunta aos pais: você está disposto a sacrificar seus planos pessoais para seguir a direção de Deus na criação dos seus filhos? Compartilhe nos comentários: eu entrego meu filho nas mãos de Deus. Jesus e as crianças, o que o Mestre ensina sobre infância e reino. Em Marcos 10, versículos 13 a 16, os discípulos tentaram impedir que crianças chegassem a Jesus. Mas o Mestre disse: deixem vir a minhas crianças, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Irmãos, isso é revolucionário. Deus não vê seus filhos como projetos para o futuro, Ele os valoriza no presente. Aplicação prática: quantas crianças hoje são tratadas como estorvos na correria dos pais? Jesus nos mostra: o tempo de investir nos filhos é agora. Não espere que cresçam para ensiná-los sobre fé, o reino se revela na simplicidade de um coração infantil. Exemplo moderno: o pastor norte-americano Voddie Baucham, em seu livro Família Dirigida pelo Evangelho, alerta: se você não discipula seus filhos, o mundo o fará. E quem está discipulando os seus? Vamos refletir um pouco. Hoje mesmo, sente-se com seus filhos e leia uma história bíblica. Depois, comente aqui: hoje eu e meu filho lemos passagens da Bíblia. Vamos transformar lares em escolas do reino. A sabedoria de Salomão, erros e acertos na educação de filhos. Salomão, o homem mais sábio da terra, escreveu Provérbios, mas falhou como pai. Seu filho Roboão tornou-se um rei arrogante, Reis versículos 12 horas e 13 e 14. Por quê? Salomão ensinou sabedoria, mas não modelou integridade. Amados, de nada adianta discursar sobre Deus se seu exemplo em casa é de hipocrisia. Alerta solene: um estudo do Barna Group revela que 62% dos jovens abandonam a fé após a adolescência. A causa principal? Pregam-me o que devo ser, mas meus pais não vivem isso. Sua vida condiz com o que você exige dos seus filhos? Exercício de reflexão: feche os olhos por 5 segundos e pergunte ao Espírito Santo: onde eu preciso mudar para ser um exemplo melhor? A resposta pode salvar sua família. Legado espiritual: como transmitir a fé às próximas gerações. Amados irmãos, a Bíblia diz em Salmo 78 versículo 4: não esconderemos estas verdades dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Mas como fazer isso em um mundo que tenta roubar a identidade espiritual dos nossos filhos? Hoje, revelarei segredos poderosos para construir um legado que atravesse gerações. A coragem de Joquebede, protegendo seus filhos em tempos de crise. Você conhece a história de Joquebede, mãe de Moisés? Em Êxodo 2, versículos 1 a 10, ela enfrentou um decreto de morte para todos os bebês hebreus. Mas em vez de desistir, teceu um cesto de junco, betumou-o com fé e entregou seu filho ao rio, sob os olhos de Deus. Resultado? Moisés não apenas sobreviveu, mas foi educado no palácio para libertar um povo. Lições para hoje: Joquebede nos ensina que proteger os filhos não é evitar riscos, mas equipá-los com fé. Quantos pais, por medo, isolam os filhos do mundo, em vez de prepará-los para transformá-lo? Como diz o pastor André Brunel, o cesto de junco não era a prova de água, mas era a prova de milagres. Pergunta urgente: quais decretos de morte espirituais seus filhos enfrentam hoje? Pornografia, depressão, ideologias contrárias à fé? Comente: eu declaro proteção sobre meu filho. Timóteo e a influência da fé materna, o poder das mulheres na transmissão da fé. Em 2 Timóteo versículos 1 a 5, Paulo elogia a fé genuína de Timóteo, que habitou primeiro em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Irmãos, isso é profético. A fé não salta gerações, ela é transmitida intencionalmente. Dado impactante: uma pesquisa do Instituto Pew mostra que 68% dos jovens mantêm a fé se ambos os pais a praticam ativamente. Mas quando só a mãe é fervorosa, o índice cai para 34%. Pais, sua presença espiritual é insubstituível. Exercício prático: separe 10 minutos hoje para contar aos seus filhos uma experiência pessoal com Deus. Pode ser uma resposta à oração, um livramento. Diga nos comentários: vou compartilhar um feito com meus filhos. A disciplina segundo Provérbios: correção ou repressão. Provérbios 13 versículo 24 diz:
Quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Mas cuidado! Disciplina bíblica não é violência, é ensino com limites claros. Contexto histórico. Na cultura hebraica, a vara, mencionada em Provérbios 23 versículo 13, era usada para guiar ovelhas, não espancá-las. Da mesma forma, nossos filhos precisam de direção, não de humilhação. Como ensina a psicóloga cristã doutora Julie Clinton, disciplina eficaz conecta a ação à consequência, sempre com restauração. Aplicação atual. Se seu filho mente, em vez de gritar, diga: filho, mentir fere nossa confiança. Por isso, hoje você não usará o celular. Mas saiba que te amo, e amanhã recomeçaremos. Limites com amor constroem caráter. Perguntamos aos pais: você tem equilibrado firmeza e graça na educação? Comente: sim ou preciso melhorar. O perigo de Eli, quando os pais toleram o pecado dos filhos. Em 1 Samuel 3 versículo 13, Deus condenou o sacerdote Eli porque sabia que seus filhos blasfemavam e não os repreendeu. Amados, tolerar o pecado dos filhos é amaldiçoar seu futuro. Alerta profético. Ofni e Finéias, filhos de Eli, morreram no mesmo dia, 1 Samuel versículos 4 a 11. Isso não é coincidência, é princípio espiritual. Pais que negligenciam a correção colhem tragédias. Não se cale diante da rebeldia, da imoralidade ou da falta de respeito. Oração de guerra. Repita comigo: em nome de Jesus, rejeito toda influência de Eli sobre minha família. Declaro que meus filhos servirão ao Senhor com integridade. A família na era digital, mantendo os princípios bíblicos em meio ao caos. Amados, vivemos em um mundo onde crianças aprendem a usar um iPhone antes de amarrar os sapatos. Como manter os princípios divinos em meio a tantas revoluções? Hoje, revelarei estratégias poderosas para proteger sua família sem isolá-la do século XXI. A armadura de Deus para os filhos, Efésios 6 na prática. Efésios 6 versículo 4 diz: Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas como aplicar isso em tempos de TikTok, inteligência artificial e influências malignas? A resposta está no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus. Componentes da armadura digital. Cinto da verdade, João 8 versículo 32 ensine seus filhos a discernir fake news e mentiras culturais. Escudo da fé, Hebreus 11 versículo 1 use controles parentais, mas priorize a confiança construída pelo diálogo. Espada do Espírito, Filipenses 4 versículo 8 monitore não apenas o que seus filhos assistem, mas o que alimenta seus pensamentos. Dado alarmante. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde Mental revela que 45% dos adolescentes têm ansiedade ligada ao uso excessivo de redes sociais. Mas o Salmo 101 versículo 3 nos adverte: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Desafio prático. Hoje, faça um detox digital em família. Desliguem todos os dispositivos por 2 horas e conversem sobre sonhos, medos e planos. Depois, comente: descobri que meu filho ama determinada atividade. A história dos 2 filhos. Lições do filho pródigo para os pais atuais. Em Lucas 15 versículos 11 a 32, Jesus conta sobre um pai que permitiu o filho errar, mas nunca deixou de amá-lo. Irmãos, isso é crucial. Em tempos onde jovens questionam tudo, amor incondicional não significa aprovar o erro, mas estar pronto para restaurar. Análise profunda. Observe. O pai do filho pródigo não correu atrás do filho rebelde, mas esperou vigilante, Lucas 15 versículo 20. Isso nos ensina: pais não podem controlar todas as escolhas dos filhos, mas devem ser faróis de perdão quando eles voltarem. Testemunho impactante. O pastor Rick Warren, autor de Uma Vida com Propósito, compartilhou: quando meu filho cometeu suicídio, entendi que meu papel não era ser perfeito, mas refletir o Pai Celestial. Sua família está refletindo esse amor? Pergunta sensível. Se seu filho está no país distante do pecado, você consegue amar sem julgar? Deixe um sim ou preciso de ajuda nos comentários. A influência dos amigos. Como ensinar seus filhos a escolher bem. Provérbios 13 versículo 20 alerta: quem anda com o sábio será sábio,
mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Em um mundo onde amigos virtuais influenciam mais que os reais, como guiar nossos filhos? Táticas bíblicas. Conheça os amigos. Salmo 1 versículo 1. Convide-os para jantar e observe os valores que trazem. Estabeleça limites. 1 Coríntios versículos 15 a 33. Se um amigo incentiva vícios ou imoralidade, intervenha com amor. Ofereça alternativas. Romanos 12 versículo 2. Incentive grupos de jovens na igreja e atividades saudáveis. Dado otimista. Segundo a Universidade Harvard, adolescentes com pelo menos um amigo que compartilha sua fé têm 80% menos chance de abandonar a igreja na vida adulta. Exercício urgente. Esta semana, ore com seu filho pedindo a Deus amigos piedosos. Comente: estou orando por meu amigo. A família de Noé, salvando os filhos em tempos de apostasia. Em Gênesis 7 versículo 1, Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Irmãos, estamos em tempos de dilúvio moral. Se Noé construísse a arca hoje, quantos pais estariam priorizando Netflix sobre oração em vez de salvar seus filhos? Alerta profético. Deus deu a Noé 120 anos para preparar sua família, Gênesis 6 versículo 3. Quanto tempo você está investindo? A escritora cristã Lisa Terkeurst adverte: nossos filhos não precisam de pais perfeitos, mas de pais presentes. Oração de emergência. Repita comigo: Senhor, faça de meu lar uma arca contra as inundações do mal. Que meus filhos sejam salvos, santos e cheios do Espírito. O futuro da família cristã, preparando filhos para os últimos dias. Amados irmãos, a Bíblia alerta que nos últimos dias, a família enfrentará ataques sem precedentes. 2 Timóteo 3 versículos 1 a 5. Mas a esperança. Hoje, revelarei como preparar seus filhos não apenas para sobreviver, mas para brilhar na escuridão. A visão de Daniel. Jovens que mantêm a fé em terreno hostil. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, mas não se contaminaram. Daniel 1 versículo 8. Como? Eles tinham uma identidade espiritual inabalável. Hoje, a Babilônia é o mundo que tenta corromper nossos filhos. A solução? Ensine-os a dizer não com convicção. Estratégias de Daniel para os pais. Alimentação espiritual. Daniel 1 versículo 12. Priorize devocionais em família sobre entretenimento vazio. Amizades corajosas. Daniel 2 versículos 17 a 18. Incentive seus filhos a terem Ananias, Misael e Azarias em suas vidas, amigos que oram juntos. Propósito inegociável. Daniel 6 versículo 10. Mesmo sob ameaça de morte, Daniel não deixou de orar. Seus filhos sabem por que valem a pena morrer? Pergunta desafiadora. Se seus filhos fossem capturados pela cultura atual, teriam coragem de ser diferentes? Comente: sim ou vamos trabalhar nisso. A promessa de Joel, filhos profetas nos últimos dias. Joel 2 versículo 28 diz: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Irmãos, Deus quer usar suas crianças como vozes proféticas, não como espectadoras passivas. Exemplo moderno. Em 2015, um avivamento no Kansas City foi liderado por crianças de 6 a 12 anos que oravam por horas. O pastor Mike Bickle testemunhou: elas nos ensinaram o que é dependência radical do Espírito. Ativação prática. Hoje, imponha as mãos sobre seus filhos e profetize: eu te consagro, nome, para ser luz nas trevas, em nome de Jesus. Depois, escreva nos comentários: nome do filho está ungido. Legado de Ló, o perigo de negligenciar a família na reta final. Ló era justo, 2 Pedro versículos 2 a 7, mas perdeu toda a influência sobre sua família. Suas filhas se casaram com homens de Sodoma, Gênesis 19 versículo 14, e sua esposa virou estátua de sal. Por quê? Ele priorizou riqueza sobre relacionamento, Gênesis 13 versículos 10 a 11. Alerta urgente. Quantos pais hoje estão habitando em Sodoma, presos a cargos, contas bancárias ou status, enquanto a fé dos filhos se desintegra? A economista cristã Kay Arthur adverte: seu sucesso profissional é inútil se perder sua família. Exercício de priorização.
Liste 3 coisas que roubam seu tempo com os filhos. Comprometa-se a eliminar uma esta semana. Comente: vou abrir mão de exemplo. Conclusão parcial e chamada para a ação final. Queridos pais, avós e futuros líderes familiares, Deus está contando com você para levantar uma geração santa. Se você está comprometido com essa missão, digite "eu aceito o desafio" nos comentários. Últimas instruções. Inscreva-se no canal. Clique em Casa dos Espetáculos Bíblicos para não perder os próximos ensinos. Compartilhe o vídeo. Envie este conteúdo para 3 pais que precisam de esperança. Oração final. Senhor, transforme nossos lares em celeiros de profetas e missionários. Dê-nos graça para educar filhos que amem a Ti acima de tudo. Em nome de Jesus, amém. O clímax da revelação, a família eterna e o propósito final. Amados, chegamos ao ápice desta jornada. A Bíblia não termina com a família terrena, mas com a família eterna, a noiva de Cristo. Apocalipse 19 versículo 7. Hoje, você descobrirá como sua família é parte crucial do plano cósmico de Deus. A visão de João, as crianças no trono celestial. Em Apocalipse 7 versículos 9 a 10, João vê uma grande multidão, de todas as nações, tribos, povos e línguas celebrando diante do Cordeiro. Entre eles, seus filhos e netos, redimidos pelo sangue de Jesus. Irmãos, cada esforço para guiá-los a Cristo ecoará na eternidade. Reflexão profunda. Deus não nos deu filhos apenas para criá-los bem, mas para apresentá-los ao noivo celestial. Como diz o teólogo John Piper, a maior alegria de um pai é ver seus filhos curvando-se diante de Jesus, não diante de ídolos. Pergunta eterna. Quando você estiver diante do trono, quantos de seus filhos estarão ao seu lado? Se houver dúvidas, hoje é o dia de agir. O casamento do Cordeiro, a última reunião de família. Em Apocalipse 21h02, a Nova Jerusalém desce como uma noiva adornada para seu marido. Esta é a última cerimônia de família, e seu convite já foi enviado pelo sangue de Cristo. Mas atenção! Só entrarão os que têm seus nomes no livro da vida, Apocalipse 20 versículo 15. Alerta final. Pais, se você não conduzir seus filhos a Cristo, outro conduzirá. O mundo está pronto a recrutá-los. Não perca tempo. Como disse Charles Spurgeon, uma família sem Cristo é um navio sem bússola, naufraga mesmo em águas calmas. Chamada decisiva. Se algum de seus filhos ainda não entregou a vida a Jesus, repita comigo agora: Senhor, eu te entrego. Quebra toda resistência e revela-te a Ele, a herança imortal, o que seus filhos levarão para a eternidade. Em Mateus 6 versículo 20, Jesus ordena: ajuntem tesouros no céu. Mas o maior tesouro que seus filhos podem levar não é ouro, mas almas salvas. Cada amigo que eles ganharem para Cristo, cada ato de amor, tudo será parte de sua herança eterna. Daniel 12 versículo 3. Exemplo inspirador. Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto, disse: meu pai não me deixou riquezas materiais, mas um legado de fé que salvou milhares. Que legado seus filhos herdarão? Compromisso final. Escreva nos comentários: eu me comprometo a guiar minha família para a eternidade com Cristo. Encerramento e bênção apostólica. Amados, sua família não é acidente, é projeto divino. Como encerramento, receba esta bênção de número 6 versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Últimas ações. Toque na tela. Clique em inscrever-se para se juntar à nossa família espiritual. Ative o sininho. Não perca os próximos vídeos sobre o casamento na Bíblia e educando filhos em tempos de apostasia. Compartilhe, envie este vídeo para 5 pessoas e diga: Deus me mandou te lembrar, sua família é prioridade dele. Despedida. Até o próximo espetáculo da palavra aqui no Casa dos Espetáculos Bíblicos. Lembre-se, sua família é eterna. Viva isso hoje.